Bom dia a todos, meu nome é Ayrton Monteiro e estou gravando o curso básico de Umbanda do médium Leonardo Montes. Hoje, capítulo 38, Caboclos. A chamada linha dos caboclos é formada preponderantemente por espíritos que viveram entre os povos nativos do Brasil. Porém, eventualmente, espíritos que viveram entre outros povos nativos por toda a América também se manifestam. Colonização. Os povos nativos da América vieram, na verdade, da Sibéria através do Estreito de Bering. Porém, devido à elevação do nível do mar, impedindo o retorno, acabaram por ocupar todo o continente, num processo que levou milhares de anos, produzindo variedades culturais e étnicas, dando origem a centenas, talvez milhares de povos por todo o continente. Esses povos permaneceram isolados do restante do mundo até a chegada dos espanhóis e, posteriormente, dos portugueses, ingleses, franceses, holandeses, etc. Esse movimento migratório e de ocupação das terras por povos europeus ficou conhecido como colonização e se deu justamente quando havia tecnologia suficiente para que os homens pudessem cruzar os mares e romper com as fronteiras. Contudo, assim como ocorreu com a escravidão, os povos que invadiram as novas terras, ao invés de trazerem a bandeira da fraternidade e da comunhão humana, trouxeram a guerra e a destruição. O choque cultural, étnico e religioso foi inevitável, e os povos nativos da América praticamente foram dizimados, em momentos e por razões diferentes em cada parte do continente. Mas o resultado foi inevitavelmente o mesmo, de tal sorte que hoje pouquíssimos povos ainda resistem. É desse choque cultural que nasceu no plano espiritual a linha dos caboclos. Curiosamente, o termo índio vem de Índia, o país, pois Colombo acreditava que as terras por ele descobertas eram, na verdade, uma rota alternativa para a Índia. Entretanto, na Umbanda, o termo que se popularizou foi o caboclo, que é a mistura racial de brancos e indígenas, em alguns momentos com negros também. Assim, atuam na linha dos caboclos espíritos que viveram entre os povos nativos, ou seus descendentes mestiços, com brancos ou negros. Logo, todo caboclo foi um índio ou um mestiço, mas nem todo índio ou mestiço atua como caboclo. Atuam assim aquelas entidades que alcançaram um patamar espiritual para se tornarem guias, o que demanda elevação espiritual. Força. Uma característica comum dos espíritos que atuam nessa linha é a força. São manifestações intensas, vibrantes, carregadas de vigor. Não raro, quando uma entidade se manifesta, a primeira coisa que faz é emitir o seu brado, que é como um grito de guerra. Claro, nem todos os caboclos se manifestam assim, mas é uma característica comum dessa linha. Embate aos obsessores. Embora hoje se atribua o enfrentamento aos obsessores aos Exus, o que não deixa de ser também verdade, inicialmente na religião, esse enfrentamento era feito pelos caboclos, que também faziam a guarda e proteção do médium. Eram entidades muito temidas pelas falanges das sombras, pois os caboclos, com sua garra e vigor, faziam tremer os espíritos mais frágeis que, não raro, fugiam tão logo viam se aproximar um caboclo. Sinceridade. Outra característica comum dessa linha é a sinceridade. Os caboclos, de modo geral, são entidades muito sinceras e por vezes até temidas, pois falam com energia e propriedade, embora também saibam ser acolhedores e amigos. São entidades que, quando prometem ajudar alguém, não medem esforços para tudo fazer em benefício do próximo.
Domínio das ervas. Embora muitas pessoas associem o conhecimento das ervas com os pretos velhos, na verdade, esses aprenderam com os caboclos, pois, quando vieram da África para o Brasil, encontraram aqui uma diversidade de plantas que eram desconhecida para eles. Foram os índios que ensinaram os escravos sobre as plantas. Assim, não raro, os caboclos conhecem e denominam o uso das ervas como ninguém, tanto no que se refere ao seu aspecto energético quanto fitoterápico. Adereços. Alguns caboclos pedem adereços, como uma pena, um chocalho, uma fita, um cocar, etc. Elementos. Embora se associe o cachimbo com os pretos velhos, esse instrumento foi inventado, na verdade, pelos índios, que na Umbanda tradicionalmente preferem o charuto. Como os povos que naturalmente descobriram o tabaco e suas aplicações religiosas, os caboclos são mestres no uso desse elemento, promovendo muitas limpezas espirituais à base da fumaça de seus charutos. Também trabalham muito com as ervas durante os passes, seja para extrair uma energia, seja para passá-la diretamente no corpo do consulente. Na esquerda. Alguns caboclos também se manifestam na esquerda, o que é raro atualmente, embora no passado tenham sido bem comum, principalmente pela característica do combate aos obsessores. Eram chamados caboclos quimbandeiros. Ainda hoje, contudo, muitos caboclos se responsabilizam por acompanhar os obsessores. Quando temos reuniões de desobsessão, por exemplo, é comum que os Exus levem tais espíritos até a porta do terreiro e que os caboclos se responsabilizem por eles lá dentro. Estereótipo. Os caboclos quase sempre se manifestam de forma ereta e vigorosa, bradam muito alto, batendo o braço direito no peito do médium. Geralmente se mostram energéticos e disciplinadores, sempre dispostos a encaminhar corretamente o consulente para que não se perca pelos caminhos, pelos labirintos da vida. Mesmo quando se manifestam em pessoas franzinas durante o transe, os médios assumem aspecto altivo e imponente, inclusive quando se manifestam em mulheres, o que frequentemente causa algum espanto aos consulentes leigos. Quando vem aquela senhorinha com aquele caboclão, como se costuma dizer. Claro, nem todos os caboclos agem assim, embora seja uma característica comum dessa linha. Conclusão. As linhas primordiais da Umbanda são as dos caboclos e dos pretos velhos, justamente por terem sido duas linhas fundamentais para a construção dessa nação, e que surgem em contexto de exploração, violência, guerra e escravidão. Gosto de pensar nos caboclos como o outro lado da balança, do amor à disciplina, pois enquanto os pretos velhos geralmente se destacam por serem figuras amorosas, carinhosas, acolhedoras, os caboclos se destacam por serem entidades enérgicas e disciplinadoras, mostrando que ambas as coisas são necessárias para se seguir corretamente pelos caminhos deste mundo. Aqui encerra o capítulo 38. Agradeço a todos e até o próximo.